Nós paramos na semana passada. O Marcos, fica à vontade, a qualquer momento, interromper, fazer pergunta, tá bom? Fica à vontade, participa da aula aí. Fica à vontade mesmo, meu irmão. Aqui a gente tem aí um ambiente onde todos têm voz e têm vez, né? E as opiniões são respeitadas e a gente vai construindo a aula aqui, aí na segunda também a interação de vocês. Aqui que eu quero ver todo mundo, que eu fico aqui, aleluia. Tá tudo certo aí, mano? Tá? Não. Então tá bom, vamos lá. Ao vivo é assim mesmo, né? O pessoal já está sabendo que a gravação ela é ao vivo e a cores. Amados, nós falamos na semana passada sobre uma igreja relevante, sobre a importância de ter um projeto para a comunidade, uma igreja que precisa conhecer o seu entorno, precisa afetar esse entorno, precisa usar do seu capital social, né, que são as pessoas, a mão de obra, precisa usar também e oferecer como um benefício para a comunidade o prédio, a estrutura, ou seja, tudo que a igreja tem como benefício deve verter isso para a comunidade em seu entorno. Nós não estamos falando de volume, de quantidade, nós estamos falando de disposição, nós estamos falando sobre a possibilidade que cada comunidade de fé tenha, se tem 10 membros, se tem 1000 membros, isso é indiferente. Então, nós não mensuramos a quantidade. O reino de Deus, ele não é medido pelas realizações e pelos feitos, né? E sim pelas intenções, e sim por aquilo que move o coração das pessoas. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo de número 4, verso 13, vai dizer que Deus de fato ele julgará as intenções do nosso coração, as motivações, porque tem pessoas inclusive que faz o bem, mas com motivações erradas. Então isso se torna errado, né? Quando você quer projetar-se, e Jesus aliás condenou isso, acho que lá em Mateus capítulo 6, para que uma mão faça uma coisa e a outra não saiba, para que quando a gente realizar alguma coisa não faça tocar trombeta, né? Aquela questão mesmo da aparência, de olha, eu estou fazendo, né? E a gente percebe que o Facebook às vezes hoje está mostrando aí que alguns crentes ficam com um galardão aqui na terra, né? Esse galardão não vai ser recebido no céu, porque Jesus disse. Faz transmissão ao vivo do que está fazendo. A casa em casa, né, irmão? A gente não está falando aí, generalizando nada não. Mas a questão é, Jesus disse, aquilo que nós somos louvados pelos homens, com essa intenção de ser louvado pelos homens, então essa recompensa é esse louvor dos homens. Mas quando nós fazemos em oculto, ou quando nós fazemos pelo senso de responsabilidade, pelo entendimento de que nós temos uma natureza e a nossa natureza só produz aquilo que é bom, independente para quem seja, então isso é contabilizado por Deus no céu, não como quantidade, mas sim como intenção e motivação. Então, falado isso, eu quero continuar sobre as possibilidades então da igreja, ela alcançar e como alcançarmos. Tem um projeto, né? Aliás, na igreja relevante, só para vocês anotarem, né? Vocês estavam anotando ponto a ponto. Nós falamos então, igreja relevante tem um projeto para a comunidade. O segundo ponto era alcance as escolas. O maior campo missionário que nós temos em metrópoles, principalmente na cidade de São Paulo, são as escolas. Esqueci exatamente do número, né, de estudantes que nós temos. É em torno aí de 2 milhões para lá. Olha só, 2 milhões de jovens nós temos até uns 16, 17 anos, é onde eles estão saindo da escola. Então a escola é um campo missionário, dentro aqui da cidade, né? Porque a gente fala sempre ribeirinhos, indígenas e outros países e etc e tal, como sendo um campo missionário. O campo missionário na escola é um dos campos mais férteis que tem, porque nós estamos embrionando nas pessoas que estão formando ou sendo formadas na vida. É por isso que a educação, amados, deve ser para nós uma prioridade. Estou falando de educação como um todo, não é só educação cristã dentro de igrejas, formação teológica, etc e tal. Nós estamos falando, inclusive, desde o Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo de número 6, né? Verso número 4, 5, 6, 7, 8, vamos ver lá, a gente vê se vai extraindo aí algum texto, alguma coisa do texto que é pertinente aqui, só para a gente entender a importância de que a igreja, ela interaja e afete
aí a comunidade. Quando a gente fala em afetar a comunidade, é tudo que existe na comunidade. Escola, né? Asilos, orfanatos, toda a estrutura social. Então nós somos responsáveis por sinalizar o reino de Deus em todas essas estruturas que estão corrompidas, desprezadas, e elas de fato, infelizmente, amados, a gente não gosta de dados, não é? Fala a verdade. Vai aquele irmão falar de missões, ele traz um monte de número, né? Um país com não sei quantos habitantes, tanto por cento de evangélicos, não sei quantos missionários, não sei o que, aqueles números todos que pra gente não tem importância nenhuma. Eu até acho que a matemática não deve ser de Deus, né? mas assim, é importante nós conhecermos que a partir do conhecimento é que a gente se move. A partir do conhecimento é que a gente é efetivo e é eficaz naquilo que faz, porque você vai atirar para todo lado, vai gastar energia, esforço, recurso, tempo naquilo que talvez não é para fazer, ou mais ou menos, né? Então é importante. Eu estava vendo hoje uma entrevista, não, era no plenário lá na Câmara, no Senado, oh meu Deus, agora me perdi, mas a questão é que era o ministro da Educação, né, que é um estrangeiro, nada contra o estrangeiro, mas eu acho que para você lidar com a educação de um país, você precisa conhecer muito bem a história, a cultura, a realidade, não é? Parece que esse senhor, ele não é muito inteirado nisso. E a importância que se tem, quer dizer, não sabe dos dados, da realidade, periferia, tudo isso nós precisamos ter o conhecimento. E os dados, de fato, eles são importantes, irmãos. Então, semana passada que eu passei para vocês, não sei se vocês anotaram, porque na cabeça é difícil guardar números, a não ser quem trabalha na contabilidade, é uma coisa que, né, isso é muito peculiar. E a gente vai esquecendo, a gente às vezes não tem nem a dimensão dos números, né, a proporção que significa aquilo, e a gente vai esquecendo. É muito mais fácil nós guardarmos conceitos, principalmente nós somos interessados pela teologia, conceito, né? O conceito, teoria e tal, isso nos prende mais. Mas é importante. Então tem aí alguns milhões de jovens. A pergunta é: quantos desses jovens conhecem a Cristo? Teve a oportunidade, teve pais, né? Tiveram pais que impressionaram eles, imprimiram neles os valores cristãos. Porque nas escolas, infelizmente, ela está tomada, aí muitas escolas, a realidade é essa, eu estou falando como conhecimento de causa, como vivenciei isso, né? Não só na minha juventude, mas depois, inclusive, de aceitar Cristo, onde a gente trabalhou também nas escolas ali da Zona Leste, que a gente sabe que é bem complicado também a realidade, né? E a gente sabe que o tráfico é ali, dentro da escola. Eu me deparei com tráfico dentro da escola e uso de droga dentro da escola, com PMs dentro da escola. Então isso aí também não é tão estranho assim, infelizmente, na nossa realidade. Então, alcançar as escolas. Existe um projeto que eu queria, daqui a pouco a gente lê o Deuteronômio, tá? Um projeto que eu queria que vocês pesquisassem e conhecessem, que é o Escola da Vida, do MPC, tá certo? O seminário lá de Arujá. E Escola da Vida é um projeto. Procura no Google, dá um lugar lá, Escola da Vida, MPC. M de eu ia falar Maria, mas quando fala Maria no contexto evangélico, dá uma impressão meio estranha. Então, né? Então seria assim, Mike, que é o M, né? MP, Papa. Então Mike, Papa Charlie. E Charlie. Pronto, aí ó. Aqui é assim, meu irmão, tem de tudo. Aqui é código de tudo quanto é lado, linguagem, língua estranha, todo mundo tem tudo aqui. Então vamos lá, amado. Escola da Vida, pesquisem lá, procure saber o projeto, eu não vou trazer tudo isso para vocês, porque o que acontece? Muitas vezes a gente fica pensando o que pode ser feito, como pode ser feito. O que tem de gente já fazendo um bocado de coisa interessante, coisas significantes, né? Que tem significado, que tem relevância para o reino de Deus, tem um monte de gente fazendo. Então, qual que é a minha sugestão para aqueles que querem efetivamente participar de alguma coisa que é relevante? Procure saber aqueles que já estão na estrada, já estão fazendo. Se junta com essas pessoas, caminha com essas pessoas. Se nesse caminho Deus te direcionar para fazer algo diferente, glória a Deus, não é? Porque tem pessoas que elas querem ser pioneiros, é difícil ser pioneiro em alguma coisa. É muito complicado você principiar algo que, sim. É justamente aí que eu queria entrar nessa questão, porque a gente está aqui, a gente vê, a gente aprende tudo, mas eu vejo assim,
ainda para mim é como se fosse algo escuro. Assim, eu vejo, não onde eu começo. Sim. Por onde eu começo? Na né? porta de quem que eu tenho que bater um exemplo para levar um projeto social lá para a igreja, para o pessoal lá da igreja, congrega ali na Caboré, Vila Gil, naquela região ali. Na porta de quem que eu tenho que bater? Ó, vamos fazer aqui um final de semana aqui de ação social, trazer um cabeleireiro, um dentista, uma doutora, uma ginecologista para falar para as mulheres, um urologista para falar com os homens mais velhos, tudo. É isso que eu vejo ainda para mim assim, né? Uma dificuldade eu tenho. Quem são as pessoas referência, né, que podem de fato me dar as ferramentas e o caminho para eu continuar fazendo? É muito interessante essa preocupação, Davi, porque às vezes a gente quer fazer e é bom e tem que ter esse desejo, iniciativa, mas nós gastamos, não digo perdendo, não, porque perder, quando se faz algo relacionado ao reino de Deus, não é perda, mas nós gastamos às vezes muito tempo e nós poderíamos ganhar tempo justamente por esse fato de se juntar com aqueles que já... A gente pega um atalho, e é um atalho benéfico, é um atalho que vai nos poupar, porque assim, irmãos, existe um ditado muito errado, que é errando que se aprende. Eu prefiro aprender para não errar, eu acho que é melhor, não é? Então, essa ideia de errando que se aprende, vai fazendo. Nós não fazemos experiência com vidas, a gente não faz experiência com o sofrimento das outras pessoas, a gente não faz experiência no reino de Deus para ver se der certo bem, se não der, paciência, não, amados. Nós precisamos de fato, o tempo é muito pouco, o tempo é muito curto, o sofrimento das pessoas são intensos, todos os dias, de uma maneira assustadora. Então nós precisamos de fato fazer aquilo que é relevante para o reino de Deus, que vai salvar vidas, porque, lembrando de dados ainda, nós temos aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo, aproximadamente, um pouquinho menos e tal, mas a tendência é sempre esse crescimento, um crescimento muito veloz da população mundial, 8 bilhões aproximadamente. Em torno aí de 100 mil pessoas, 100 mil, se eu não estou enganado, para que vocês saibam o tempo real, quem tiver aí internet, estiver aí conectado, coloca aí relógio mundial, alguém tem internet? Relógio mundial. Vai lá, Fernando, vê se você consegue. No Google? Isso, no Google lá, relógio mundial. Aí vai aparecer quantas, isso é em tempo real, tá? É o que está acontecendo agora. Quantas pessoas estão morrendo, quantas estão nascendo, população, isso é real. Esse relógio aí, ele mostra ao vivo, né? Então é agora mesmo. Então vocês vão ver que os números não param, né? Morte, tá lá, nascendo, então tá lá. E tem um mapeamento aí, morre disso, morre daquilo, e tal. Quem achou e puder informar, tá? A grosso modo, claro. Não precisa ser assim exato, não. Se eu não estou enganado, é em torno de 100 mil pessoas. 100 mil, todos os dias morrem. É muita gente, não é, meu Deus? 100 mil pessoas. Se eu não estou enganado, se eu não estou muito equivocado aqui, né? 100 mil pessoas aproximadamente, todos os dias. Isso aí, eventos naturais, por exemplo, agora na Moçambique, como já uma porrada agora em Moçambique. Esses, na verdade, está esse tempo tudo, né? Marcos, esses eventos assim, na verdade, lógico, conta aí, conta, mas esses eventos são esporádicos. Esse 100 mil é diário numa, entre aspas, normalidade. É diário 100 mil. Isso, é sem essas tragédias, sem essas catástrofes naturais, aí sobe, lógico, né? Quando essas catástrofes elas acontecem muitas vezes, né? Então aí, agora já tem aí mais 3 ou 5 barragens da Vale que estão em iminência de acontecer uma desgraça. Então, quer dizer, foram quase 300 mortos, 300 para 400, né? Estou contando com aqueles que estão desaparecidos ainda, 300 para 400. Quem pode saber quantos mais agora podem ser afetados? Essa tragédia em Moçambique, irmão, é tanta coisa que eu não consigo nem assimilar direito. Mas semana passada para cá foram umas 2 ou 3 tragédias de proporção muito grande, não foi? Se não estou enganado? Foi um tornado na África. Ele passou Moçambique, passou do lado de... Três locais, né? Foram 3 locais diferentes. Eu só sei que essas tragédias, elas são até que um tanto quanto tem uma frequência muito grande, né? Não, ainda não? Eu acho que são 7 bilhões, 693 milhões e crescendo. Isso. Mortes este ano, 14 milhões. Mortes hoje, 139 milhões. Isso, então é isso mesmo. E fica contando mesmo.
Então é 100 e pouco, A né? gente tem que se põe relógio mundial e coloca a morte. Fica mais Isso. baixado porque o site está em inglês. Então, Davizão, A só morte, essa informação que eu quero. Cento e quanto? O quê? Hoje? Hoje 139.310, 312. 140 mil. Quem é bom de conta, divide aí 140 por 24, que são. É esse aqui, ó. Que é o dia. Porque eu quero fazer um cálculo do tempo que nós vamos passar aqui falando e quantas pessoas vão morrer no período de 2 horas, 1h40, alguma coisa assim. Isso. Então, quantos mil? Quem é bom de conta? Eu sou péssimo. Filha, Então, você conta não. tudo bem, amados. Vamos fazer aí só uma estimativa. 144 mil. Isso, dividir por 24, não é isso, Gilmar? Isso. 24. 6 mil. Hã? 6 mil. 6 mil. Em 2 horas, 12 mil. Então, enquanto nós estamos aqui, discutindo a respeito da importância, da relevância de a igreja fazer alguma coisa para alcançar essas pessoas que estão indo a passos largos para o inferno, 12 mil pessoas estão morrendo. Enquanto nós estamos aqui, 12 mil estão morrendo. A pergunta é, dessas 12 mil, quantas dessas conhecem Cristo? Quantas dessas, de fato, irmãos, estão partindo para a eternidade com Cristo? Olha que coisa seríssima, né? Agora, se nós pegarmos outras mais estatísticas, que eu não vou entrar em todos esses detalhes, que é até uma coisa um pouco desgastante, né? Muito número, parece que de fato não tem tanto efeito assim, quando a gente vai só passando números. Mas só para que a gente perceba a multidão de pessoas que estão morrendo sem Cristo. E enquanto estão morrendo, ou a sua vida, além de ser curta, ela é péssima, ela é horrível, ela não tem qualidade nenhuma no sentido sociológico, biológico, psicológico, muito menos espiritual, né? Então, e a gente pega 50 milhões de evangélicos no nosso país. 50 milhões, irmãos. Dentre uma população de 206 milhões aproximadamente, que nós temos 206, 208, né? Os números sempre são um negócio flutuante. Então nós temos aí quase 1/4 da população do nosso país que se declaram evangélicos, né? Então nós temos aí igreja em cada esquina, uma de frente para a outra, uma do lado da outra, uma em cima da outra. Sim, mas tem muito tempo hoje em dia. Sim, tem tanta igreja, irmãos, hoje. A pergunta é, esse contingente evangélico, essas estruturas que nós temos, né, de igrejas evangélicas, por que não afetam esse país? Por que não mudam a realidade, né, onde estão plantadas, onde estão localizadas? Se o Calvino, com muito menos, fez muito mais em Genebra, por que nós não conseguimos? Por que a gente percebe que com bem menos, mas infinitamente menos recurso de todas as ordens, muito menos, muitos irmãos fizeram muito mais e hoje nós temos tudo e fazemos muito pouco ou quase nada? Até tem uma brincadeira que isso aí na década de 80 para 90, 2 sacerdotes católicos, eles dizendo assim, rapaz, lá no Brasil está crescendo demais, nós estamos perdendo os fiéis, né? E tal, o que está acontecendo, a gente precisa descobrir, porque nós temos tudo, nós temos riqueza, nós temos influência, nós temos em quase todos os países do mundo, nós temos representantes, catedrais e etc, nós temos prata, ouro. Outro respondeu, porque eles têm um tal de levante e anda em nome de Jesus, e a gente não está conseguindo competir com isso, né? A prata e o ouro eles tinham, mas o levante e anda é o que estava faltando. E o que nos falta, amados? Porque nós temos a prata e o ouro. Será que não falta o levante e anda? Mas não no sentido milagroso, mas eu estou falando do fazer, do realizar, de arregaçar as mangas, não é? Porque nós já falamos na aula passada que não é se a gente tem muito ou tem pouco, porque se nós esperarmos todas as condições favoráveis para fazer alguma coisa, ninguém nunca vai fazer nada, irmãos. Nós fazemos o que podemos com os recursos que temos, de uma forma melhor, até que temos, ou até que nós possamos ter melhores condições para fazer de uma forma melhor aquilo que fazemos de uma forma melhor com pouco recurso, entenderam? A questão é, o que você tem na mão, né? O que nós temos na mão? É com isso que a gente deve trabalhar. O que o Moisés tinha na mão? Cajado, né? O que o Elias tinha na mão? Tinha uma capa. O que
A Dorcas tinha na mão, tinha uma agulha, irmão, que costurava a roupa dos irmãos, e é com isso que ela servia a Deus. E se pegarmos todos esses servos de Deus, o que eles tinham na mão? Quase nada. Mas quando isso era apresentado diante de Deus, ele realizava coisas extraordinárias, de proporções inimagináveis, com esses poucos recursos, porque na verdade a obra é de Deus, o interesse é de Deus. Lembra que eu contei para vocês, acho que foi na aula passada também, que eu comecei um trabalho com moradores de rua, na madrugada, e a gente foi fazer uma arrecadação lá de um valor dentro da igreja, muito pequena, os irmãos bem simples financeiramente, com várias dificuldades, e o pastor até disse: André, vai, faz, está autorizado, mas eu acho difícil você conseguir esse valor, porque tal. Consegui facilmente, porque é Deus que move o coração, é Deus que dá o recurso. Deus disse: minha prata e meu ouro, é de Deus, irmãos. O que falta então? Se nós temos tudo, nos falta fazer alguma coisa, não é? É Deus que inclusive se responsabiliza. Um livro que eu gostaria que vocês adquirissem, conhecessem, lessem, não sei se alguém já leu, O Homem que Orava, George Miller. Já ouviram falar de George Miller? Sim. O Homem que Orava, esse é o livro, O Homem que Orava. O George Miller foi o precursor de orfanatos. Então ele fundou orfanatos. Irmãos, na verdade, quando a gente pega a história da humanidade, principalmente a história 2000 anos para cá, toda essa estrutura social que nós temos e conhecemos, como orfanato, cemitério, faculdades, hospitais, pelo menos essas três estruturas sociais que nós temos, que é fundamental, não é? Então quem é que hoje vai discordar e fala assim: não, uma escola ou faculdade não é importante numa sociedade? Quem é que vai discordar e fala assim: um hospital assim, podia não ter? Faculdade, hospital, não, se não tivesse cemitério também estava de boa, colocava em qualquer canto aí no quintal de casa, a gente não tem nem terra mais, tudo concretado, né? Vai enterrar onde? Então, hospital, faculdade, cemitério e orfanato. Olha só que coisa interessante. Quem cria tudo isso são os cristãos, irmãos. Não existiam essas estruturas sociais, não existia isso na história. Então, bem lá nos 3 primeiros séculos, foi criado o cemitério, né? Então, cemiterium, que vem do latim, que é lugar onde se dorme, isso é um conceito cristão. A pessoa não morre, a pessoa dorme, né? Os irmãos eram mortos assim aos montes e eram jogados nas ruas mesmo. Aqueles que não eram colocados como tochas para iluminar a cidade, as ruas e tal, né? Que não era dado às feras, então era morto, jogado lá, e os outros irmãos vinham, pegavam, enterravam e chamaram. Então, como eram muitas pessoas, enterravam bem próximo um do outro e chamaram: então esse aqui é o lugar onde se dorme, esse aqui é o cemitério. E aí é o cemitério que a gente tem hoje. Hospitais, não existiam hospitais nessa estrutura, foi criado também, tanto é que a maioria, a grande parte dos hospitais, eles têm nomes religiosos, né? Só para dar a entender de fato que foi criado aí pelo cristianismo. E toda a faculdade, a universidade, ela não existia, foi criada para formar pastores, irmãos, ordenar pastores. Tanto é que nos Estados Unidos os pastores são chamados de reverendos, porque todos os pastores dos Estados Unidos, todos eu digo assim, não são todos, né? Porque também hoje está meio bagunçado lá o negócio, mas assim, culturalmente, né? Desde de muito tempo, os pastores eles eram formados em universidades, tinham cursos superiores. Então, a faculdade foi criada com esta finalidade. Depois foram introduzindo então um bocado de outros cursos. Aí parece que hoje o que não tem na faculdade é justamente um curso que forma os pastores, a não ser essas mais denominacionais e tal, como nós estamos tentando fazer aqui. E falei do que mais? Hospital, escola, faculdade, orfanato. Então, aí eu chego no George Miller. Então, George Miller foi aquele que ele no século XVIII, se não me falha a memória, ele criou um orfanato que tinha centenas de crianças, sem um recurso sequer. Nada, um centavo de ninguém, nem igreja, nem muito menos nenhum órgão social, nada o ajudava. Ele dependia apenas de Deus. É por isso que o livro chama O Homem que Orava. Diariamente ele orava e Deus... Heróis da Fé fala sobre isso. Sim, Heróis da Fé, eles andaram com Deus,
e a biografia dele, O Homem que Orava. Então esses 3 livros contam essa biografia dele, né? O Homem que Orava traz mais detalhes. O Heróis da Fé vai contar, mas não com tantos detalhes. Eles andaram com Deus também, o George Miller está lá, né? Não conta com tantos detalhes. Agora esse é quase que uma biografia dele. Aí vai contar uns detalhes muito interessantes. Por exemplo, acordaram de manhã e aí o George Miller disse assim: põe as crianças então na mesa. Senhor George Miller, mas nós não temos leite, não temos pão, não temos nada. Centenas de crianças. Põe todo mundo lá sentado. E a mulher, a irmã, obedeceu e foi lá, e está relatado lá, tá, irmão? Não é nenhuma historinha não. E ele foi orar, disse: Senhor, está aqui, depende do Senhor. Não comunicava para ninguém as suas necessidades. E aí, o que aconteceu? Naquele tempo era carro de leite, né? Passava. Quebrou a roda, era tipo charrete, quebrou a roda em frente ao orfanato. E agora, para consertar isso aqui, com esse peso todo? Não tem como. Sabe, aqui em frente no orfanato, deixa o leite aí. Não tinha como transportar, deixaram o leite não. Na mesma hora, um pouco depois, o padeiro estava passando também com carregamento de pão. De alguma maneira Deus direcionou e o pão também foi para lá. Isso é uma das muitas histórias de providência de Deus. O que eu quero dizer com isso, amados, é que nós devemos, na verdade, orar a Deus para enxergar onde a mão de Deus está se movimentando para que a gente vá. É interessante que em João capítulo de número 3 diz que o nascido de novo é como o vento, não é? Olha só, ali não é o Espírito que é o vento, ali o vento é o próprio nascido de novo. Vamos ler o texto para a gente perceber aí. Tem alguns textos que a gente lê e ouve e prega, parece que não é bem aquilo que o autor quis falar, né? João capítulo de número 3, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 3, versos de número 7, versos de número 8. Olha que coisa interessante, vamos ver se a gente percebe essa ideia. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim, ou seja, como o vento, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o vento aqui representa, na verdade, os nascidos de novo. Olha que coisa interessante, são os nascidos de novo, onde Deus está soprando para que o seu povo possa estar caminhando. A gente precisa ter a sensibilidade, irmãos, ouvidos aguçados. Deus soprou lá em Samaria e Felipe foi para lá. Você vê? Depois que ele batizou no começo, diz que sim, foi trasladado, né? Ele é o vento. Sim, todos nós somos, aqui pelo texto, chamados de vento, onde a gente não ouve a sua voz, nem sabe para onde vai, nem para onde vem. Olha só, irmãos, é uma vida que é conduzida por Deus, uma vida que é direcionada, impulsionada, né, por Deus, soprada por Deus. Então nós devemos ser essas pessoas que têm que ter a sensibilidade espiritual, a visão espiritual, a audição aguçada espiritual, para identificar a voz do pastor dizendo para onde nós temos que ir. E Deus nos dá recursos tanto sobrenaturais quanto naturais. A gente não pode jamais desprezar os recursos naturais, porque a gente se tornou, entre aspas, tão espiritual, tão místico, que a gente só fala em anjo, né? Só em milagre. Não é que isso está errado, mas nós desprezamos o outro lado da moeda, que é a ação de Deus pelos meios naturais. Deus nos deu inteligência, Deus nos está dando recurso atrás de recurso, irmãos. Lá no começo do século, talvez 1930, alguma coisa assim, veio o rádio. Os evangélicos disseram: não, rádio é do diabo, crente que ouve rádio vai ser disciplinado, está fora da comunhão. Veio a televisão, pronto, jamais proibido. Até pouco tempo atrás já tinha algumas igrejas que proibia. Eu, quando aceitei Cristo, ainda tinha esse negócio, o crente não assistia não, meu. Era televisão com diabólica e tudo, que era parabólica. Então assim, veio a internet. Nossa, não, a internet não é coisa de crente e tal. Sempre um passo atrás da história. Eu acredito particularmente, é uma opinião pessoal, e aí vocês podem ou não, devem ou não, têm direito ou não de concordar
abordar, mas eu acredito que todos esses recursos, irmãos, é o próprio Deus, através de todas essas pessoas, que nos dá de mão beijada, só que nós estamos rejeitando essas providências naturais de Deus, não é? Rejeitando aquilo que Deus vem providenciando na história. Quando a gente estuda a história do Antigo Testamento, até a vinda de Jesus, é nítido, é claro, é evidente que Deus, Ele providenciou, preparou. Isso não é conversa de calvinista não, tá? Porque Calvino veio aí 1500 anos, 1600 anos depois. Isso não é história de calvinista, é Bíblia, não é? Porque alguém falou comigo numa aula passada, na sexta-feira: ô professor, mas você está falando não é calvinismo? Calvinismo, irmão. E antes de Calvino não havia teologia, e a Bíblia está onde nessa história? Então a gente se prende muitas vezes nesse. Eu até postei um negocinho lá hoje para provocar, não sei quem viu. E tal, porque assim, a gente fica se prendendo nessas coisas. Então é Deus soberano. Deus é soberano na história. Então Ele providenciou, Ele foi preparando. Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 4, está escrito que Jesus, Ele nasce sob a lei, Ele nasce na plenitude dos tempos. Jesus não nasceu nem antes e nem depois. Jesus nasceu onde estava tudo pleno. Porque Deus, Ele foi preparando a cultura, a língua, a geografia. Existe uma pavimentação na história onde Deus vai montando todo o cenário humano para que Jesus venha em um momento onde é facilitado a propagação do Evangelho. Irmãos, veio, na verdade, os romanos pavimentando as estradas, isso facilitou a vida de Paulo, e muito, para pregar o Evangelho em todo mundo, não é? Então veio também os gregos antes, trazendo essa questão conceitual, a língua e uma série de outras mudanças, para que também favorecesse a pregação do Evangelho, né? Até a ideia do homem perfeito que tinha que surgir, a mitologia grega, aquela coisa toda e tal. Tanto é que Lucas escreve direcionando aos gregos o seu Evangelho, mostrando que Jesus era este homem perfeito, sem pecado, o Deus homem, né? Que a mitologia grega sempre quis estar fazendo essa aproximação de divindade, humanidade, semideus e aquela coisa toda. E o que eu quero dizer é que tudo foi preparado por Deus, esses recursos todos. E hoje, amados, Deus está nos dando recursos aos montes. Nós temos assim uma facilidade de locomoção incrível. Nós temos uma facilidade de comunicação absurda, nunca antes imaginado pelo homem, não é? Há pouco, uma década e meia atrás, quem é que imaginava toda essa facilidade de comunicação a custo baixíssimo? Essa ferramenta que nós temos para propagar o Evangelho, que são as redes sociais, só que tudo é muito mal usado pelos cristãos, muito mal usado, negligenciado, usado inclusive para tudo, menos para o reino de Deus. É uma coisa assustadora. E quando a gente pega as estruturas sociais, a democracia do Brasil, embora seja capenga, manca, deficiente, demente muitas vezes, mas o que nós temos o privilégio aqui de ONGs, de recursos financeiros inclusive, né? Que nós temos, as entradas livres que nós temos nas escolas, amados. Ou seja, nós temos tudo. O que nos falta? Iniciativa. O que nos falta? Eu não vou usar nenhum termo que está vindo na mente aqui, porque no curso teológico a gente mantém esse negócio mais, né, refinado e tal. Eu já pequei mesmo, já fui na mente. Mas tem hora que dá um assim, que ele fala, não é possível. O que nos falta, amados? Nos falta sangue na veia. Nos falta unção do Espírito. Nos falta Evangelho. Nos falta, na verdade, a visão de Deus. Nos falta olharmos para a cruz e entendermos que Deus não me salvou, porque se Deus me salvasse eu estava perdido. Não falta nascer de novo? Aí tu dizes, eu já não... Nascer de novo, talvez... Bom, eu não chego a tanto assim, Fernando. Eu acho que falta mesmo uma maturidade cristã, um discipulado, uma conscientização, um evangelho mais maduro, né? Porque muitas pessoas são nascidas de novo, são salvos, só não foram conscientizadas a respeito disso, só não lhes foram ensinado que o evangelho é muito mais do que 4 paredes, do que liturgia,
né? Do que domingo a domingo, nós somos batistas, tem esse negócio de domingo, né? De domingo em domingo, de que não existe essa coisa, o que nos falta ser ensinado, que eu falei em algumas aulas passadas, nos falta ser ensinado que não existe essa ideia de dualidade, um dualismo, santo e profano, bem e mal, tudo é de Deus. Não há 1 centímetro de metro quadrado nessa criação que Deus não possa falar é meu, tudo é de Deus. Né? Então, essa questão de minha vida secular, minha vida ministerial, minha vida pessoal, minha vida profissional, essa divisão, essa dicotomia, essa compartimentalização da vida, não, amados. Eu sou discípulo de Jesus onde eu trabalho, onde eu moro, na venda. Sabe o que é venda? Na minha terra de venda, tu também sabe, né, varão? Venda, né? no mercado, no açougue. Irmãos, eu não vou no açougue jamais para comprar carne, estaria pecando se fizesse isso. Eu ir na padaria para comprar pão, jamais. Eu vou na padaria para me encontrar com o padeiro. Eu vou no açougue para me encontrar com o açougueiro. O comprar carne e o comprar pão é uma consequência natural. Eu estou lá, então eu vou comprar pão se eu estou na padaria, mas eu fui para me encontrar com o padeiro. Acho que o princípio é a conscientização, principalmente do cristão. A gente fica muito que nem o Felipe também falando disso, sobre o particularismo cristão. Lá em Colossenses, se não me engano, no 3, a Bíblia diz que Deus o tirou do império das trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí a gente aprende o quê? Que sua vida é a igreja. Isso. Que o que está lá fora já era. Exato. Tem que só esperar Jesus voltar e pronto. Quem está lá fora está perdido e pronto, acabou. Começar na conscientização. Isso. De lá da base, quem está começando, ó. Você está salvo, mas ainda tem gente lá fora que também precisa ouvir o mesmo que você ouviu. Que é o discipulado. Que mesmo também que não aceita o que você aceitou, mas precisa da sua ajuda lá fora. Exato. Que é o discipulado, que é, na verdade, trazer o conceito do reino de Deus. Conceito de reino de Deus. Lembra da primeira aula, irmãos? Instituição, igreja e reino de Deus. 3 esferas distintas. Instituição é uma coisa. Instituição é um mal necessário para viabilizar a igreja socialmente, para manifestar o reino de Deus. Instituição não é um fim em si mesmo. Igreja não é um fim em si mesmo. A igreja não foi salva para ela. A finalidade da igreja não é a igreja. A finalidade da igreja é reino de Deus, que é muito maior do que a igreja. A igreja é aquela que deve sinalizar o reino de Deus. Olha que coisa interessante. Igreja é o corpo místico de Cristo, que o representa de uma forma visível, porque o cabeça está lá em cima. Nós somos os seus membros em particular e manifestamos visivelmente. Lembra da missão da igreja? A missão da igreja é manifestar com a maior densidade possível, aqui e agora, o reino de Deus, que se manifestará ali e além. O livro que eu indiquei para vocês, que é desse cabra bom, que elaborou esse texto, que é o Robson Cavalcante. Robson Cavalcante, vocês conheceram ele? Morreu uns 4, 5 anos atrás, né? Mais ou menos. Alguém ouviu falar do Robson Cavalcante? Não? Amados, aquele livro que eu indiquei para vocês, A Igreja, o País e o Mundo, é outro livro que vocês devem adquirir, precisam adquirir. Robson Cavalcante era um homem de Deus, um servo de Deus, que conseguia fazer esse link entre evangelho e políticas públicas. Não é política partidária, não tem nada a ver. Como é o nome do livro deles? A Igreja, o País e o Mundo. Esse é o que eu indiquei. Tem outros excelentes também, mas esse aí é específico, aqui é pertinente da matéria. A Igreja, o País e o Mundo. Se tiver dificuldade é da Ultimato, editora. Se tiver dificuldade de achar, me fala que a gente garimpa por aí. A questão é, amados, que a gente precisa entender que o reino de Deus ele é muito mais abrangente. Que os nossos cultos, na verdade, eles têm uma finalidade específica, pontual, não é tudo. A vida cristã não é culto. Aliás, desculpa, vou reformular a palavra. O culto não se resume a ajuntamento esporádico com os irmãos. Culto e adoração se dá na vida. É que nós confundimos louvor e adoração. Louvor é uma coisa, adoração é outra. Louvor é a minha manifestação pessoal que eu externo direcionado a Deus, o elogiando, dizendo quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, seus atributos. Isso é louvor.
Vem de vez em quando pela música, mas vem muito mais por outras expressões. É que a gente tem muito louvor, a gente já associa a música, né? Vamos louvar a Deus, música. Louvar a Deus, música. Está errado não, mas não é tudo. O louvor, ele é muito mais abrangente. Agora, o que é adoração? Adoração é o que eu sou. Como eu vivo. Isso é adoração. Adoração são as minhas relações. Como que eu me manifesto? Quem que eu manifesto nessas relações? Adoração é o que eu sou. Louvor é o que eu falo. Olha só. É por isso que até pode se desassociar isso um do outro. É lógico que gera uma hipocrisia, um religioso, né? Que é o que muito tem hoje. Gente que é só da boca para fora. Não é um adorador. Porque adorador é na vida. Vamos ler o texto de Mateus capítulo de número 5, verso 13, 14, 15 e 16. 13 a 16, se não me falha a memória. Jesus nos fala sobre adoração aí. Embora a palavra me parece que não aparece, né? Mas fala de adoração. Vós sois o sal da terra. Irmãos, a gente deve ser tão sal, que deve, porque assim, o sal, ele, entre outras propriedades, que é bem falado, está tudo certo, não está errado não, né, quando pegam essa passagem, mas uma das coisas que eu percebo que não é tão falado, é que o sal, ele provoca sede. Não é isso? Uma comida muito salgada? Não, vai tomar água. Então nós devemos ser sal, provocar sede nas pessoas. E aí a gente depois dá água na vida. Justamente. Não é, mamãe? Não, ele não vai deixar na sede do sal, né? Mas Jesus diz, nós somos sal. Quem tem água? Às vezes o cara tem muito sal e não tem água. Não tem água. Aí esse salgado demais aí, então é um cara que é. Mas nós temos que provocar sede nas outras pessoas. Nós somos sal da terra, luz do mundo. Mas nesse texto o que eu quero destacar é que Jesus disse, olha, as nossas obras, aquilo que a gente realiza, vai na verdade revelar o nosso Pai que está no céu. É pelas nossas boas obras, é por aquilo, não é que a gente fala, irmãos. O mundo está cansado de discurso, cansado. Pregação, meu Deus do céu, é o que não falta. Falar do amor de Cristo, muita gente fala. Viver este amor, demonstrar este amor, a obra que Tiago chama, que é a evidência da fé, é isso que é o déficit que nós temos no nosso país, não é? Então, assim, a questão é as obras. As obras evidenciam a nossa fé. O tamanho da nossa fé, ou a natureza da nossa fé, ela é evidenciada pelas realizações. Eu não estou falando de volume de realizações, eu estou falando de significado de realizações, de motivações, aquilo que a gente faz para o ser humano. Amados, nós só conseguimos servir a Deus pela via do humano, só pela via do humano. Mateus capítulo de número 25, do verso 36 até o 46, Jesus nos traz ali uma pedagogia que é muito interessante. Ele disse, olha, eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, vestiste-me, estava doente, foste me ver, estava na prisão, visitaste-me. Senhor, quando que a gente fez isso? Quando fizeste a um desses pequeninos, a mim fizeste. E o contrário também é verdadeiro, né? Quem não deu pão ao faminto, água ao sedento, roupa ao nu e etc e tal, não fez a Cristo. Então não é possível nós servirmos a Deus diretamente. Nós somos salvos pela via do humano, não do divino. Nós somos salvos, não é pelo Cristo, é pelo Jesus, irmãos. Tanto é que João vai dizer que não tem como a gente falar que a gente viu a Deus, ama a Deus, aborrece o seu. A gente não aborrece ao próximo. Ele diz que é o quê? Mentiroso. Né? A única forma da gente provar que a gente ama a Deus é quando a gente ama o nosso próximo. Vamos ler o texto, que eu acho esse texto interessante, no verso 17 e 18. No 17 e 18 eu acho fantástico. Mateus 17 e 18? Isso. O 17 e 18 é mais ou menos assim, ó. Um pé e outro pé. 1 João, capítulo 3, 17 e 18. O 17 é um pé, né? O 18 é outro pé. São os dois pés peito, assim, ó. Essa Bíblia tem um velho e novo testamento? É fininho assim mesmo, tudo compactado hoje, não é? Você é aquele que anda com aquela Excalibur, né? Aquela espadona grande. Aí você depara, isso aqui é o canivete, mas faz um efeito bom, né? Mas eu tô
Amados, olha que coisa interessante. O João 3,16 todo mundo conhece, todo crente conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, o primeiro é João 3,16, poucas pessoas conhecem, que nós devemos dar vida pelos nossos irmãos. Dar vida. 16, desculpa. O 17, 18, João, ele vai dizendo o seguinte: olha, quem tem bens deste mundo e ver o seu irmão necessitado e lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Que coisa interessante, cara. Como estará nele o amor de Deus? Amados, filhinhos, não amemos só de língua, nem por palavras, mas por obra e em verdade. Não é isso que está escrito aí? Pois é. Não é? Olha só. Então o amor, ele é evidenciado, ele não é falado, amados. Vai dizer para a mulher que ama, mas não cuida dela? Não dá providência, não é? Aquela parte que você estava colocando agora um pouco sobre os antigos, né, que tinham pouco, mas fizeram muito, né? E hoje tem tanto e fazemos pouco. Exato. Aí entra aí, porque a gente hoje somos 100% materialista, né? A gente, então, se tudo que Deus faz a gente hoje nos dá, é com um propósito. Tudo. Eu tenho um lápis que Ele te dá nas tuas mãos, não é um propósito para aquilo. Ano passado, irmão Marcos, e nós vamos realizar agora, se Deus quiser, em maio, já é o convite aqui, deixo até registrado, o Seminário de Missões Urbanas. Na Visão participou, está lá com a gente. E os missionários, você lembra, Davi? Os missionários, tanto o Daniel quanto o Rafael e o Valdo, e eles disseram o seguinte: a questão assim, nos falta dinheiro, isso é desculpa esfarrapada. Ninguém vai para missões porque falta dinheiro. Lembra? Ele falou isso aí? E ele mostrou para nós os recursos que eles não têm. Foi então esse negócio, nós não temos, isso é desculpa esfarrapada, irmãos. A gente não é que a gente não tem dinheiro, recurso, não. É que a gente não tem mesmo a convicção e confiança em Deus. Mas eu vejo aqui nesse texto, se eu posso estar até errado, se eu tiver, só me corrija, por favor. Que a gente fica dando tanta essa desculpa de que a gente quer recurso, e a gente tem pouco o que é essencial para nós, que é o amor de Deus. Exato. Se a gente tem o amor de Deus, a gente vai para cima, crendo que o recurso vai vir. Então a gente fica, como igreja, a gente fica com essa desculpa: a gente precisa de recurso, tocando nesse ponto que o senhor está falando do recurso. E busca o principal, que é o amor de Deus, que João deixa bem enfatizado no texto: como o amor de Deus vai estar manifesto em nós. Então acho que a igreja precisa um pouco se preocupar com esse fato de ter o amor de Deus. Quem tem o amor de Deus perdoa, quem tem o amor de Deus se preocupa, quem tem o amor de Deus encara, quem tem o amor de Deus vai para cima. Concordo contigo, Fernando. Tem uma coisa, sabe qual que é o problema? De entendimento de fato. Porque assim, amor foi conceituado como sentimento, não é? A gente pega os casais aí que estão separando, isso acabou o amor. O amor não acaba. Amor foi decidido não amar. Amor é matéria de vontade. Amor é mandamento. Envolve sentimento? Envolve. Mas o sentimento não decide o amor. Não define o amor. Não determina o amor. Amor é matéria de vontade, é decisão que eu tomo. 2 textos bíblicos para afirmar isso é o de Mateus, onde Jesus disse assim: ame o teu inimigo. Isso é mandamento. Se é mandamento, pode ser obedecido, né? Sentimento nós de fato não controlamos, não decidimos um monte de sentimento, eles vêm e vão, é um negócio terrível. Até no processo de regeneração, de salvação mesmo, de resgate, o sentimento aí parece que é o último a ser resgatado, parece que nem nessa vida aqui ainda vai ser totalmente, né? O sentimento é um negócio complicado, a razão ela é resgatada, ela é regenerada. A mente de Cristo é possível que a gente receba de uma maneira mais completa. Sentimento é um negócio assim monstruoso, sombrio, cinzento, escabroso, assustador. Que a gente tem cada sentimento, né? Fala, meu Deus, onde veio isso aqui? Isso veio dos quintos, parece. Esse sentimento pelas pessoas que a gente ama. Ou não sei se quase todos aqui, ou todos são casados, quase, né? Quase. Mas vai chegar o troféu, vitória. O que acontece? A gente ama as nossas esposas, só que tem hora que o sentimento não é de amor, não é? Aquela baixinha nos tira assim do sério, que vem um sentimento assim complicado, mas nós amamos, e aí a gente não ofende, não maltrata, não espanca, não mata, porque amor é matéria de vontade, pode ser obedecido. Amai as vossas esposas, isso é mandamento, é ordem. Então foi conceituado amor como sentimento, um negócio assim
abstrato, né? Amor não é abstrato. Amor é concreto, como a fé é concreta, como a vida deve ser de confissão, no sentido em desembocar para uma vida concreta, que se evidencie, que se desemboque em alguma coisa palpável, visível. A fé, que eu disse lá do Antigo Testamento, acho que na aula passada retrasada, que o judeu entende por fé, é aquilo que é feito, aquilo que é evidenciado. No Antigo Testamento não tem essa ideia não, de negócio místico, céu, anjo. Poucas passagens no Antigo Testamento você vai ver essas ideias, né? E no Novo Testamento não é diferente não, é a mesma coisa. E o Tiagão é que vem trazendo mesmo aí os textos mais escancarados. Paulo trabalha mais a teoria, mais a questão a teologia mesmo, né? Mas a gente percebe que isso é nítido em Atos dos Apóstolos, a vida cotidiana, o partir do pão, os bens vendidos, a questão mais material mesmo, o surgimento do ofício diaconal na igreja, é justamente para cuidar das coisas materiais, do cotidiano, do pão, da comida, do servir, do vestir. Então é muito interessante, irmãos, que a gente percebe que evangelho, ele é muito mais material no sentido do feito, do que espiritual na questão do abstrato, do místico, sobrenatural, né? Do extraordinário. Tem esses aspectos? Claro que tem. Mas, queridos, isso aí não muda a vida de ninguém, não. Não altera a realidade de ninguém, não. E que evangelho é esse que não muda a realidade? Não é um evangelho completo, é uma face do evangelho, é uma faceta do evangelho. Mas o evangelho precisa ser todo o evangelho completo. O evangelho de Cristo é o evangelho que atende tanto a necessidade e a demanda, que é a mais preocupante, que é a principal, que é o pecado, que é a alma, né? Que é a angústia do espírito do homem afastado de Deus. Isso aqui é o principal. Mas a reboque vem atendendo o homem integral, que também é corpo. Este homem que na eternidade também terá um corpo, que senão não é ser humano. Ser humano é porque tem corpo, não é? Senão seria anjo, porque não tem corpo. Porque no céu nós seremos ser humano resgatados na plenitude. E aí, para ser humano, tem que ter o o corpo, né? O corpo no sentido da estética. 1 Coríntios fala isso, irmãos. Capítulo de número 15, verso 34 até o 49. A gente vai trabalhar em outro texto, em outra aula, esse texto, para a gente perceber lá que Paulo está dizendo. Nós vamos ter um corpo. Como existe o corpo animal, existe o espiritual, né? Ele vai mostrar que a árvore é a continuidade da semente. Tudo o que a árvore já continha na semente de uma forma minimizada, microscópica. Mas estava tudo lá, na semente. E ele vai falar, como existe corpo material, existe o espiritual também. Olha que coisa interessante. Então, no céu, porque assim, o corpo sem o espírito é defunto. E o espírito sem o corpo é fantasma. No céu a gente não vai ser nem defunto nem fantasma. Nós vamos ser um ser humano. Esse ser humano que aqui deve ser já resgatado também no seu corpo, que é chamado de redenção. A remissão diz respeito aos pecados. A redenção diz respeito ao ser humano completo, inclusive o seu corpo também, a semelhança do corpo de Jesus, que inclusive comia, mesmo ressuscitado, não é? Embora havia um negócio assim, meio misterioso, que transcendia o material, mas também se alimentava do material. Não é uma realidade conhecida bíblica? Então a gente precisa entender que o evangelho é muito mais que negócio de se reunir, levantar as mãozinhas para cima, né? Aquela espiritualidade de chupar os dentes, né? Aquela coisa toda, arrepio do cervical até a cox. Né, irmão? Aquela espiritualidade, aquela coisa assim, mais extraordinária. Que vira mais uma hipocrisia do que uma espiritualidade. Quando não é trazido para o chão de fábrica, aí sim se torna uma religiosidade. Se torna uma espiritualidade individual, egoísta, né? Egocêntrica. Uma espiritualidade que salva a pessoa. E Deus, repito,
não me salvou. Deus nos salvou. Deus salvou uma raça, salvou um povo. Ele tem um rebanho, ele tem uma igreja, ele tem um corpo, ele tem um edifício, ele tem uma lavoura. Todas essas expressões se dão no coletivo, nunca no individual. Deus dá os dons, nunca é para a própria pessoa, nenhum dos dons. Todos esses dons têm uma finalidade de servir o outro, né? Todos os dons. É por isso que Deus usa as pessoas em dons carismáticos, mesmo essas pessoas tendo uma vida meio complicada, porque o dom é sempre para o outro, sempre para servir o outro, sempre para glorificar Deus e servir o outro. A pessoa é um mero canal, um vaso de barro, Paulo disse. E numa casa, vaso de tudo quanto é jeito, até vaso de banheiro, né? Vocês têm alguma pergunta assim rápida sobre a questão? Não? Tudo bem, irmãos. Na próxima aula nós falaremos sobre ser uma igreja missional e sobre promover seminários com temas relevantes e atuais. Nós vamos falar sobre a importância de sermos preventivos e não só reativos, e eu quero falar para vocês também sobre a diferença entre praxis e praxe. Qual é a diferença que pensei que ia falar hoje, mas não deu, né? Fui um pouco prolixo aqui no que eu falei. Tranquilo, irmão? Podemos orar? Tudo certo? Discurso duro desse também, que restou.